Ele As chama de outra células maneira. estavam sendo produzidas numa impressora, numa editora na Venezuela. Essa ligação com Chávez é que deixa todo mundo com o pé atrás, porque quando o tenente-coronel paraquedista, ele foi golpista, né? Ele foi preso até por tentar derrubar o governo da Venezuela, e fica essa desconfiança. Olha aqui, eu não creio que eu tenha que defender todos os procedimentos que seguiu o presidente Zelaya. Isso eu acho que isso tem processos em Honduras para ser discutido. A Constituição de Honduras prevê também processos contra funcionários públicos, processos, mesmo lá diz, com devido processo legal, com direito de defesa, etc. Olha, não é direito de defesa você colocar, volto a dizer, um fuzil na cabeça de uma pessoa, botar num avião e levar para um outro país. De pijama, e o que é pior? Não, humilhante. E o que é pior, talvez sem chapéu. Aliás, o presidente Lula, que é muito brincalhão, não teria pedido para ele: ô Zelaya, pelo menos tira o chapéu dentro da nossa embaixada. Mas, acho que faz parte da figura. Ministro, né? Como é que se consegue salvar as eleições? Porque as eleições são fundamentais, estão marcadas para o dia 29 de novembro. O plano Arias prevê isso, né? A própria OEA já tinha dito que as eleições deveriam ser mantidas, o próprio presidente Zelaya aceitou que as eleições fossem mantidas, ele não discute isso, ele não pretende... Aliás, mesmo no tal referendo, que não poderia ter sido feito, mas mesmo que fosse feito, ele não poderia se candidatar, porque o referendo só ocorreria depois. Mas, enfim, seja como for, ele, no plano Arias, ele aceita que não vai haver referendo, que ele não vai se candidatar e que as eleições sejam realizadas na data prevista. Então, eu acho que isso tudo... Agora, tem que ele voltar ao poder, você não pode permitir, mas não, veja bem, Alexandre, você tem um homem como o presidente Arias. O presidente Arias não pode ser suspeito de ser... Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Paz. E da Costa Rica, não. É um país muito diferente do restante. É um país muito diferente do restante. Eu não sei se a Costa Rica morre de amores ou não morre de amores pelo governo atual da Venezuela, não me consta que seja assim, mas ele próprio disse, não só antes, mas disse para os candidatos que se eles fossem eleitos na situação atual, a comunidade internacional não os reconheceria, ou quem fosse eleito. Então, para que haja essa eleição... Isso não é uma radicalização? Me parece que se tem uma eleição, se já são os mesmos candidatos... Um golpe, com os golpistas assim, ficaria um incentivo muito grande. Veja bem, você não gosta de um governo ou não gosta de uma ação no governo. E há vários países na América Central que vivem situações delicadas, porque pela primeira vez tem governos de centro-esquerda, onde sempre predominou a direita, onde houve muitos governos militares, né? Você não gosta de uma ação do governo, qualquer que ela seja. Então você primeiro dá um golpe e convoca uma eleição? Eu acho que isso não é a maneira de fazer, isso não é a maneira correta. Então a eleição está programada. O mais correto é reinstituir o presidente Zelaya. Eu acho que o que sim, mas já são quase que detalhes. O que às vezes os golpistas pedem é garantias de que que vai ser cumprido o acordo de São José. Muito bem, eu acho que isso é razoável. É para isso que a missão da OEA deve chegar lá logo. Ministro, o Honduras é uma típica república daquelas que chamávamos de república de bananas. Eu nunca chamei. Tá, bom, eu é que estou dizendo, para poder fazer a pergunta agora. Muita gente acha que Chávez jogou uma casca de banana... Era no tempo que a United Fruit dominava tudo, já não é mais. Acham que Chávez jogou uma casca de banana e o Brasil escorregou nela. Não há nada disso, veja bem, eu acho que aqui é uma obsessão. Sinceramente, eu acho que certos setores no Brasil têm uma obsessão com a influência que o presidente Chávez possa ter aqui no Brasil, coisa que não acontece. O Brasil é um país de uma democracia madura. Ontem mesmo tive uma sessão no Senado Federal que durou 4 horas de debate em torno desse tema, o que demonstra a total, abertura, discussão, diálogo, opiniões diferentes. Então, eu acho que há uma obsessão com isso. Agora, veja bem, volto a dizer, eu sou obrigado a dizer a mesma coisa. A secretária de Estado, Hillary Clinton, o secretário-geral da ONU, o secretário-geral da OEA, a OEA em peso, a ONU em peso, não vem dessa maneira. Vem ao contrário. Eu não sei como é se foi o Chávez que ajudou, como é que ajudou, isso não me interessa. Ele chegou lá. Poderia ter sido os americanos. A presença dele criou um fato novo, começa a haver algum tipo de diálogo. O que nós queremos é isso, que haja o diálogo e que o plano Arias, que é o plano que foi inclusive aceito por todos, possa, menos pelos golpistas. No plano Arias, o presidente Zelaya fez muitas concessões, inclusive. Eu não vou entrar no mérito disso, mas muita gente, certamente, digamos, os radicais não aprovam. Talvez são as questões que o presidente Zelaya fez, mas ele fez. E os únicos que não aceitaram foram os golpistas. Então é essa a situação. Agora tem que prever uma anistia geral, também não quer, é uma coisa pacificadora. Então eu acho que a saída é essa.
talvez tenha que ter um diálogo, não para mudar mais nada do conteúdo do Acordo de São José, mas tem que ter um diálogo para dar garantias para um lado e para o outro, que os termos do plano Arias vão ser respeitados. Ministro, eu não contei, mas ouvi várias vezes o senhor usar o adjetivo golpistas, golpismo, etc. O artigo 4 da Constituição brasileira, nos incisos 3 fala em autodeterminação, no 4 fala não intervenção. O Brasil não está se metendo demais nas questões internas? O Brasil não tem nenhuma intervenção. Nós estávamos lá, um presidente eleito, reconhecido como legítimo presidente do país, literalmente, eu poderia dizer, porque houve um espaço de 15 ou 20 minutos ou meia hora, literalmente bateu a nossa porta. Eu não poderia ali perguntar, qual é a figura jurídica que eu vou aplicar. Quer dizer, ali a opção era ou deixá-lo do lado de fora, ser entregue aos militares, talvez resistir, talvez ser morto, ou talvez escapar, ir para a serra, provocar uma guerra civil, ou deixar entrar na Embaixada do Brasil e, digamos, dentro do que ele mesmo disse, para cumprir o que está previsto no Plano Arias e voltar à presidência pelo diálogo e por meios pacíficos. E é isso que nós dissemos e é isso que nós temos exigido sempre. Tanto que uma vez, digamos, a retórica dele foi um pouco exagerada e ele falou algo assim, um slogan, pátria, restituição ou morte. Restituição ou morte. Eu liguei para ele e disse para o presidente Zelaya, não use a palavra morte em caso algum, porque tudo que nós queremos evitar aqui é violência. Agora, veja bem também, Alexandre, todo mundo diz que ele incita, não sei, etc. Não me consta, pode ser que eu esteja mal informado, mas não me consta que tenha havido um ato de violência praticado pela oposição. A oposição está se manifestando pacificamente, até as imagens mostradas pela Globo News ontem, creio, anteontem, mostravam manifestações, até negociaram para ficar longe, deitar no chão. Então, eu não vejo essa incitação à violência da parte dele, pelo contrário. Agora é claro que nós temos que ficar controlando, não é uma coisa fácil, as emoções podem explodir facilmente. Agora, elas poderiam explodir de outra maneira. Está lá tudo sob a bandeira brasileira. Olha, a bandeira brasileira está lá ajudando a defender a democracia por uma situação que nós não criamos, mas que nós também não podíamos rejeitar sem pôr em risco a nossa própria, eu diria até a própria honra, porque eu estaria, digamos, entregando o presidente eleito para os seus carcereiros ou, quem sabe, até coisa pior. O governo provisório, o governo interino... Não há governo interino. Que o senhor chama de governo golpista? Eu até chamo de governo de fato, mais do que golpista, mas eles são golpistas também, mas até chamo, digamos, em direito internacional, quando tem um governo que não é de direito, é de fato. Pois é. Agora, interino não é. Interino pressupõe um processo legal que não existiu. O governo fala em ou o Brasil dá asilo ou entrega para julgamento. Como é que o senhor vê esse ultimato? Porque já virou ultimato. É uma armadilha, porque eles querem dizer o seguinte, ou o Brasil dá asilo e ele sai, né? E aí o diálogo termina. Sim, no momento que o Brasil reconhece como asilado, já não é mais presidente. E aí seria até um certo reconhecimento do governo de fato. Eu acho que o processo de diálogo está começando de alguma maneira, há contatos que estão sendo explorados e eu confio que, digamos, com também as declarações firmes do Conselho de Segurança, da própria OEA, porque você me disse, o que o embaixador Rui Casar estava criticando era um projeto de declaração que tinha lá, que acabou não saindo. O que saiu foi uma declaração do secretário-geral da OEA, juntamente com o presidente do Conselho, que é uma boa declaração, uma declaração, inclusive, dizendo que aquelas ameaças ao Brasil e à própria segurança do presidente Zelaya obrigavam, digamos, uma ação não só da OEA, mas da comunidade internacional como um todo, que de certa maneira antevendo uma possível ação da ONU, porque a ONU é a única que tem capacidade de implementação.